Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindas ao meu canal, nesse segundo vídeo do canal, em que, como eu havia prometido, eu preciso comentar com vocês, neste final, início de ano, sobre este clássico, um dos livros mais geniais da história e o livro da vida de muitos leitores, O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Bom, antes de nós iniciarmos e entrarmos de fato na história, é preciso nós fazermos aqui uma contextualização sobre quem foi Dino Buzzati e sobre o contexto geral da obra, o período da sua publicação. Em primeiro lugar, Dino Buzzati foi um jornalista italiano, um jornalista e escritor italiano, um escritor de muito talento, escreveu várias outras obras e teve uma espécie de repercussão importante na literatura italiana. O Deserto dos Tártaros foi fruto, por assim dizer, de uma certa experiência vivida pelo autor, uma experiência incômoda, né, de ter que vivenciar certas coisas que o fizeram refletir sobre o tempo, sobre a vida, sobre a juventude. E tudo isso, graças a Deus, deu a nós o privilégio de que um grande escritor, um escritor de talento, se colocasse a refletir sobre essas coisas. E O Deserto dos Tártaros é um livro bastante enigmático, justamente por ter sido publicado em um período extremamente conturbado da história, que foi na década de 40. O livro foi publicado em 1940. E, bom, todos nós sabemos, um livro como esse publicado no início da Segunda Guerra Mundial. Talvez isso não seja à toa, esse livro tem a nos dizer daquele contexto histórico. E nós veremos isso mais adiante, que eu tentarei comentar com vocês um pouquinho sobre qual a influência do contexto histórico em O Deserto dos Tártaros. Bom, do que se trata O Deserto dos Tártaros? O que esse livro tem de relevante? O que esse livro tem para nos ensinar? Bom, a história de O Deserto dos Tártaros conta para nós sobre a vida de um oficial recém-formado das Forças Armadas chamado Giovanni Drogo. O livro começa com Giovanni Drogo estar se arrumando, afinal de contas ele tinha acabado de se tornar um oficial das Forças Armadas. E o livro conta pra gente, o Dino Buzzati narra isso esplendidamente, que o Giovanni Drogo está se olhando no espelho e ele, a partir de então, ele passa a refletir que agora ele será um novo homem. Afinal de contas, agora ele ocupa um posto extremamente almejado por várias pessoas, todo mundo quer um cargo de oficial. E após conseguir este cargo, ele conseguir esta promoção de se tornar oficial, depois de ter estudado muito, ter se esforçado muito, o Giovanni Drogo, ele é, por assim dizer, enviado, ele é designado, é o melhor termo, ele é designado para ir para um forte. Um forte era como se fosse não é bem isso, mas analogicamente como se fosse um quartel em que tem vários militares que protegem uma determinada região fronteiriça com um deserto, que é justamente o deserto dos Tártaros. E o nome desse forte, o Dino Buzzati dá o nome de Forte Bastiani. E o Giovanni Drogo, portanto, ele é designado para servir as Forças Armadas como oficial, como tenente, no Forte Bastiani. E o Giovanni Drogo, então, após se arrumar esplendidamente, estar extremamente empolgado, afinal de contas a vida agora provavelmente ficará boa, a vida agora estará muito melhor do que era antes. O Giovanni Drogo, ele parte em direção ao Forte Bastiani, que inclusive é um lugar que não é assim tão perto, ele precisa, ele vai a cavalo e é várias e várias horas. E antes de chegar no Forte Bastiani, tem um acontecimento que inclusive depois se repete no livro, só que ao contrário, é que o Giovanni Drogo, perdido no caminho, sem conseguir encontrar onde que era o Forte Bastiani, o Giovanni Drogo ele se depara com um oficial superior, com uma patente superior a dele, e ele pergunta para este oficial aonde que era o Forte Bastiani, mas existe uma espécie de divisão que separa essas duas pessoas, o Giovanni Drogo e esse outro personagem, que também era um oficial do próprio forte que já estava lá há muito tempo.
Mas o fato é que o Giovanni Drogo consegue chegar no Forte Bastiani, ele passa a servir como oficial, e ele chega nesse forte extremamente empolgado até o momento que ele conhece de fato o Forte Bastiani, que é um lugar bastante melancólico, triste, em que nada de fato acontece, e é, por assim dizer, um lugar deprimente para um militar que estava extremamente empolgado com a nova vida que viria surgir. E chega-se lá, o Giovanni Drogo, ele pensa, poxa vida, aqui é um lugar tremendamente horrível, e ele vai lá conversar com o superior, dizendo que ele não escolheu estar ali no Forte Bastiani, que ele simplesmente foi designado. E acaba que algumas pessoas, o oficial diz para ele, na verdade, que ninguém ia para lá à força, obrigado, era sempre alguém que queria estar lá. E que o Giovanni Drogo, portanto, ele poderia pedir a transferência para um outro lugar. Bastava que ele fosse até um médico do Forte Bastiani, e esse médico daria para ele um laudo explicando que talvez ele não teria condições clínicas de permanecer ali e ele em alguns dias seria transferido. Só que, bom, era um oficial recém-formado, afinal de contas o Giovanni Drogo tinha acabado de se formar. E isso pegava um pouco mal, manchava um pouco ali o início da carreira de um militar. E o Giovanni Drogo, então, ele pensa, é melhor que não seja assim, e o oficial dá para ele um outro caminho. Em 4 meses, ele poderia simplesmente pedir transferência e ele seria designado para um outro lugar, mas, nesse caso, não mancharia em nada o início da sua carreira, porém ele teria que esperar 4 meses. E até aí é um livro que, para muitos leitores, inclusive conversando com amigos e conhecidos, é um livro talvez maçante, chato, que não anda, que acontece poucas coisas, e com poucos acontecimentos de grande relevância. E eu tenho para mim que o Dino Buzzati ele fez isso com intenção. Não foi obra do acaso que o livro começa a ficar, especialmente na metade do livro, ele fica um pouco maçante, mas não foi por acaso. E muito em breve nós veremos por que eu penso assim e por que provavelmente o Dino Buzzati fez o livro desta maneira. Isto não quer dizer, evidentemente, que seja um livro mal escrito, tá, pessoal? Muito pelo contrário. O Deserto dos Tártaros é um livro de uma elegância estilística muito grande. Nós ficamos, às vezes, assim, nos deparamos com algumas frases, com algumas passagens que são absolutamente geniais e muito bem escritas. Mas, de forma geral, de tudo o que eu contextualizei e contei aqui para vocês, do que de fato se trata o Deserto dos Tártaros? Bom, o Deserto dos Tártaros é um livro, como eu contei para vocês aqui até esse momento, nós vamos continuar contando a história. É um livro que reflete sobre o tempo, sobre a juventude, sobre as escolhas da vida, sobre o nosso destino. E isso fica bem claro quando o Giovanni Drogo, após ele decidir permanecer no Forte Bastiani por mais 4 meses, o autor mostra pra gente que, na verdade, ele não fica apenas 4 meses. Ele fica mais tempo, tá? E não apenas meses, mas anos. E anos e anos. Na verdade, o Giovanni Drogo, não podemos dar spoiler disso, ele não sai do Forte Bastiani, aliás, ele sai do Forte Bastiani, mas por motivos alheios, por assim dizer, à sua vontade. Mas, de forma geral, o Giovanni Drogo ele permanece a sua vida inteira no Forte Bastiani. E muitos leitores poderiam se perguntar, mas por que o autor e qual é a relevância desta história? Porque nós estamos aqui escutando essa história, parece uma coisa irrelevante. Mas não é. Por que então que o Giovanni Drogo e todos os demais militares do Forte Bastiani, é importante pontuar isso, não é apenas o Giovanni Drogo, o personagem principal do livro, que permanece no Forte Bastiani durante vários anos. Todo mundo que está ali fica ali durante muito tempo e entrega a sua vida inteira por uma coisa. E que coisa é essa? É a espera por um grande acontecimento. O grande ponto da obra é justamente essa espera por uma invasão dos inimigos. Existe na cabeça de todos os militares, inclusive do comando maior daquele país,
que outrora, no passado, tinha acontecido uma invasão dos tártaros através daquele lugar do caminho do Forte Bastiani. E por isso aquele forte existia. E os militares, portanto, depositavam toda a esperança da vida deles, em uma invasão dos tártaros, para que os tártaros invadissem novamente aquele país através daquele caminho, porque essa invasão e esse acontecimento daria sentido à vida daqueles militares e daquelas pessoas que ali estavam. Só que o que acontece é que, na verdade, essas pessoas, elas criaram uma esperança inútil, uma esperança, nós poderíamos dizer, de uma esperança morta, uma esperança que não dava sentido real à vida daquelas pessoas que ali estavam. E o tempo passa vários e vários e vários anos, e, evidentemente, a vida vai ficando um pouco diferente, as pessoas vão envelhecendo, a vida muda. E o tempo também passa para o Giovanni Drogo e para todos os demais personagens que ali estavam. E aí, pessoal, nós chegamos em um ponto muito interessante na obra, que é justamente essa reflexão sobre o destino. O Giovanni Drogo, quando ele decide ir por esse caminho, quando ele decide servir como oficial, como militar, ele esperava ter uma vida completamente diferente. Só que quando ele chega no Forte Bastiani, ele criou, por assim dizer, uma nova expectativa de vida, um novo sentido para a vida dele, que era um sentido morto, um sentido que não preenchia a existência dele, porque era um sentido que nós poderíamos, de fato, dizer, um sentido irreal, um sentido que não tinha realidade palpável para preencher a lacuna, o vazio na alma, especialmente dos jovens. E o Giovanni Drogo, ele era um jovem oficial. E o tempo, portanto, passou para todos aqueles que estavam lá e também para o Giovanni Drogo, que um dia chegou na velhice. E ele chega na velhice e nada daquilo que ele tinha colocado como expectativa para a vida dele aconteceu. E, portanto, a vida dele é uma vida que nós poderíamos, de fato, dizer uma vida frustrada, uma vida que não foi preenchida, que não foi vivida plenamente, uma vida que girou em torno de algo inexistente, de algo irreal, de uma coisa frágil, fraca e que, portanto, não podia preencher aquela existência. Poderíamos chamar de uma existência sem graça, uma existência vivida em torno de algo muito fraco. E aí alguns poderiam se questionar e dizer que esse livro ainda não se convenceu de que vale a pena ler esse livro, de que é um livro chato. E, como eu tinha dito para vocês, pode parecer chato inicialmente, porque você não sabe para onde o autor está te levando, você não sabe qual é a intenção desse cara, o que ele está querendo nos contar. Mas o fato é que ele está querendo contar muitas coisas. E não contar coisas apenas diretamente com uma história evidente. O que eu quero dizer? É que alguns livros são muito fáceis, você consegue perceber todo o simbolismo e a intenção do autor com uma certa facilidade. E não cabe tantas interpretações, tantas visões diferentes. Porém, pessoal, isso é uma característica das grandes obras, das obras clássicas. As obras clássicas tendem a ter uma característica muito diferente, porque elas acabam não tendo um sentido único, elas têm sentidos diferentes e percepções diferentes de leitor para leitor. E isso é um livro que nós poderíamos chamar de um grande livro. Não necessariamente, porque você pode ter livros que são horríveis e que têm também essa multiplicidade de interpretações e que não são tão óbvios assim. Porém, o que eu quero dizer é, quando o autor está contando algo que é muito relevante, muito importante e às vezes muito complexo, não é possível que o autor faça isso de uma forma óbvia. Especialmente em um livro tão curto como O Deserto dos Tártaros. Não dá para fazer isso em menos de 200 páginas, que é o caso deste livro. Portanto, o autor precisa trabalhar com simbolismos, precisa por assim dizer, da cooperação do leitor, que o leitor fará o resto do trabalho, que é o resto
interpretativo, por assim dizer, de dar um sentido àquela obra e de conseguir captar. Claro, nós não saberemos jamais qual era o sentido total do que estava na cabeça do Dino Buzzati, mas nós podemos conjecturar. E é justamente aí que eu vou aqui tentar traçar alguns pontos que podem ser muito relevantes para os próximos leitores. E para quem já leu, na próxima releitura, talvez essa conversa nossa aqui seja de alguma serventia e tenha alguma utilidade. Bom, a primeira coisa que para mim está muito claro é a discussão sobre a relação entre a juventude e o tempo. Vejam, quando se é jovem, inclusive eu me incluo nisso, mas eu já passei muito tempo refletindo sobre isso, e só para dizer para vocês, eu sou alucinado por essa questão sobre o tempo, sobre essa discussão sobre a mortalidade, a passagem da vida, sobre nós termos um tempo limitado, sobre a nossa vida não ser eterna, pelo menos nessa terra. Tudo isso me encanta muito, então é por isso que esse livro, para quem gosta desses temas, é um livro que certamente será uma obra que marcará muito a sua vida. É por isso que eu digo, pessoal, tenham paciência com o Deserto dos Tártaros, leiam com calma e vá devagar, porque em algum momento a história se abre, ela se mostra para você, tá? Mas, como eu estava dizendo para vocês, o primeiro ponto que eu julgo muito relevante nessa história é justamente a discussão sobre a juventude. Quando se é jovem, você pensa que você tem muito tempo. A sua percepção sobre o tempo ela é muito diferente. Isso, por exemplo, com adolescentes é uma coisa que acontece muito. O adolescente ele tem instintivamente na sua mente que o tempo para ele é uma coisa muito grande e que, portanto, resta muito tempo para se viver. Por exemplo, quando você diz para... Eu já tive essa experiência várias vezes. Quando você diz para um jovem ou um adolescente que ele não deveria ficar perdendo tempo, sei lá, jogando joguinhos no celular, por exemplo, ele diria para você, mas isso não é perder tempo, afinal de contas, nós temos muito tempo pela frente, a vida ela é muito longa, talvez até maior do que nós queríamos. Essa geralmente é a resposta de um adolescente. Por quê? Porque a percepção para ele sobre o tempo é uma coisa que está muito distante, é uma coisa que não é algo que tem uma proximidade com a vida dele, que, portanto, ele não precisa se preocupar. Esse é, sem sombra de dúvidas, na verdade não vou dizer o ponto principal, mas é um ponto muito relevante da história. Essa percepção do Giovanni Drogo sobre o tempo. 4 meses, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Todo esse período ele passa dentro do Forte Bastiani, esperando no futuro que algo aconteça. Só que quando o Giovanni Drogo percebe que, na verdade, o tempo estava passando para ele tal como passa para todos, inclusive existe uma parte do livro absolutamente genial, que para mim é uma das favoritas, que o Giovanni Drogo, depois de já estar há muito tempo no Forte Bastiani, ele foi subir uma escada e nessa escada, antigamente, quando ele era jovem, ele conseguia subir os degraus de 2 em 2. E ele subia tranquilamente de 2 em 2. Só que, quando ele foi tentar fazer isso, ele não conseguia mais. Ali, para mim, é um ponto-chave em que o autor mostra para nós que o tempo, que é impiedoso, que passa para todos, também tinha passado para o Giovanni Drogo. E, bom, não havia nada a ser feito. O tempo, ele, como eu disse anteriormente, ele é impiedoso, ele passa para todos e não faz distinção de nenhum tipo de pessoas. E o autor mostra para nós, então, que o tempo havia passado para o Giovanni Drogo e agora um jovem que conseguia subir as escadas agora não é mais um jovem, já é um homem quase velho, já tem quase 50 ou mais anos. Já não é mais um jovem, já não está mais na plena juventude. Tudo isso, então, mostra esse primeiro tópico, que é essa reflexão sobre a percepção do jovem a respeito do tempo. E tudo isso diz muito para nós, porque, percebam, agora nós estamos indo entrar em 2026, hoje é dia 31 de dezembro de 2025, então é um momento oportuno para a gente.
para a gente refletir sobre essa questão do tempo. Quando, por exemplo, eu paro para pensar sobre os últimos 5 anos, é muito estranho você perceber, por exemplo, que esses últimos 5 anos, eu acho que essa percepção é uma percepção geral, passou muito rápido e eu não vi o que eu fiz com esses 5 anos, apesar de eu ter feito muita coisa. De eu não ser uma pessoa que perca tempo com coisas inúteis, etc. Mas mesmo assim, essa minha percepção sobre o tempo me assusta um pouco, porque o tempo tem passado muito rápido, e algumas pessoas dizem isso, né? Ah, mas o tempo está passando muito rápido. Bom, não é o tempo que está passando rápido, é a nossa utilização do tempo que está mudada. Basta você, por exemplo, fazer a experiência de um dia tentar ter um dia muito produtivo e você, em outro dia, você ter um dia extremamente improdutivo. Você ficar, por exemplo, um tempão no celular. A percepção sobre o tempo de cada uma dessas pessoas se modifica. Então não é que o tempo esteja passando rápido, é que nós não estamos utilizando o tempo da forma devida. E esse é justamente o erro e a lição, talvez principal para nós hoje, para nós tirarmos sobre esta obra, que é justamente quando nós não sabemos aproveitar o tempo, nós utilizamos o tempo de uma forma extremamente irresponsável. Na verdade, uma coisa interessante é que nós, em alguns casos, vivemos de forma irresponsável. Tem um grande filósofo, o José Ortega y Gasset, que ele dizia que viver, na verdade, viver é preocupar-se. Viver é você estar constantemente preocupado em preencher um vazio e preocupado em ter um propósito. Portanto, quando nós vivemos despreocupadamente, sem saber o que fazer e não importando, não dando a mínima para tentar descobrir, nós estamos vivendo como irresponsáveis. E isso é um grande perigo, porque o tempo está passando. O tempo não irá parar para que nós vivamos da forma que nós queremos. O tempo continuará. E talvez na literatura mundial, uma coisa que eu considero extremamente triste, inclusive tem aquele poema do Manuel Bandeira, que há uma parte que ele diz, né, a vida que podia ter sido e que não foi. Talvez uma das grandes tristezas para mim, assim, como leitor, é quando eu me deparo na literatura com algumas vidas assim, com pessoas de muito talento, de muita capacidade, inclusive você provavelmente é uma dessas pessoas, você que está me ouvindo agora, e que você não consegue colocar em prática esses talentos, essas capacidades inatas que você possui. Simplesmente por conta de uma desorganização, simplesmente por conta de viver de forma irresponsável, de não tomar posse da própria vida. Isso é um dos pontos talvez mais relevantes da obra, que é que nós precisamos tomar posse da vida, e tomar posse da vida é refletir sobre o tempo. Hoje em dia, por exemplo, é muito comum você ver pessoas que não gostam de comentar sobre a morte e sobre o fim. Mas eu acho isso, na verdade, uma absurdidade, afinal de contas, isso é um fato indiscutível, não há o que discutir quanto a isso, todo mundo passará por este momento. E a nossa reflexão sobre a existência precisa passar sobre a morte. A nossa reflexão sobre a nossa vida precisa tratar também sobre a morte, porque afinal de contas é o que fechará, por assim dizer, a nossa existência e nos dirá se nós tivemos uma vida, por exemplo, como a do Giovanni Drogo, que é uma vida vivida de uma forma muito medíocre, de uma forma irreal, de uma forma sem propósito, ou uma vida com propósitos reais, com propósitos que de fato preenchem a nossa existência e dá para nós algo de valioso para que nós possamos viver, né? É como dizia, por exemplo, o Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele dizia uma frase muito interessante, que ele dizia assim, eu não lembro a frase exatamente, mas o Frankl foi um psicólogo que viveu num campo de concentração, que foi preso pelos nazistas, um psicólogo judeu, e ele, percebendo ali na relação com as pessoas no campo de concentração, ele dizia que as pessoas mais resistentes às circunstâncias desfavoráveis da vida são aquelas que têm um porquê que torna a vida delas, que faz com que a vida delas, que eles tenham um motivo para continuar existindo.
E isso talvez seja o ponto central da vida de um ser humano, que é tentar descobrir esse porquê, lutar por esse porquê, que é amar esse porquê. Porque quando, como diz o Frankl, quando você tem um porquê, você suportará qualquer como, não importa a circunstância. E isso talvez é um dos grandes problemas da vida moderna. O nosso porquê existir, ele é extremamente pobre, ele é um porquê que não suporta o tempo, ele é um porquê que infelizmente não consegue ser parado, né? Ele é um porquê que não tem nenhum valor real, ele é um porquê que é absolutamente irreal, como é o do Giovanni Drogo, do nosso livro aqui, O Deserto dos Tártaros. Por exemplo, você pode passar uma vida inteira e você dedicar a sua vida inteira apenas a usufruir de bens materiais e de riqueza, etc. Porém, isso não é uma coisa que preencha a sua vida. Isso é como o livro é literalmente um forte bastiane, um motivo para você perder a sua vida, porque essas coisas não podem preencher as lacunas, o vazio da sua alma, e nós temos isso. Nós podemos um dia discutir sobre o que pode preencher, nós podemos tentar ver o que grandes autores têm para nos dizer sobre isso. Nós podemos, por exemplo, tentar entender o Viktor Frankl, inclusive eu espero comentar sobre o Frankl em um vídeo só do Frankl, porque é um autor que eu gosto muito. E, portanto, pessoal, para que nós possamos viver bem, nós devemos não fazer como o Giovanni Drogo, nós devemos ter um motivo real. E ter um motivo real é ter um propósito. E era de fato isso que o Giovanni Drogo não tinha, e que não só o Giovanni Drogo, mas o que nós atualmente na vida moderna também não temos. Nós temos uma vida muito empobrecida, uma vida que não tem motivo real para existir. E é por isso que é muito comum, por exemplo, você ver pessoas que são fracas, frágeis mesmo, espiritualmente falando, porque elas não conseguem resistir a certas circunstâncias desfavoráveis. Isto é um grande problema. E não é que essas pessoas sejam naturalmente fracas, é porque elas vivem por motivos fúteis. E motivos fúteis não nos dá motivo para continuar vivendo. Não é algo que preencha a lacuna da nossa alma. E, por fim, para a gente aqui apenas tratar de mais algum tópico que eu julgo interessante, é que uma vida vivida de forma, como eu disse para vocês, irresponsável, ela pode ainda ser redimida. E o Giovanni Drogo, por incrível que pareça, ele tem uma vida redimida porque ele tem uma morte digna. É uma morte consciente daquilo que ele viveu. Este é um livro, como eu disse para vocês, que precisa de paciência. E é um livro que exige do leitor um pouco de cautela para não abandoná-lo, porque ele tem algumas partes extremamente chatas, porém toda essa questão que eu trouxe aqui para vocês sobre essa reflexão sobre a vida, sobre o destino, sobre as escolhas, são relevantes. Quando o Giovanni Drogo foi designado para o Forte Bastiani, ele não sabia de nada o que iria acontecer com ele. Inclusive, a título aqui, sem dar muito spoiler, após ter passado vários e vários anos no Forte Bastiani, o Giovanni Drogo estava passeando por aquele mesmo caminho em que ele havia subido quando ele era jovem, para chegar ao Forte Bastiani. E ele encontra com um sujeito o sujeito inclusive chama-se Moro. O Moro estava a cavalo também subindo e ele encontra com o Giovanni Drogo, que estava do outro lado agora, que agora ele era um sujeito que tinha perdido a vida no Forte Bastiani e que se deparava com mais um jovem que estava também a caminho de lá. Então, todas essas coisas nós só paramos para pensar em momentos oportunos e talvez este seja um momento muito bom para a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso tempo, com o tempo que nos resta. E eu espero que nos resta bastante tempo para que a gente possa viver plenamente, para que a gente possa ter uma vida boa, uma vida digna, uma vida bela, uma vida que nos leve a realizar grandes feitos. E quando eu digo grandes feitos, isso aí é mais uma coisa que confunde muito a cabeça das pessoas,
Grandes feitos não é necessariamente você ter o melhor emprego do mundo, você ter a maior quantidade de dinheiro do mundo. Existem pessoas que têm tudo isso e que são pessoas extremamente medíocres e sem graças. Então não é necessariamente isso. Se você tiver, ótimo, que bom. Ter tudo isso é muito bom, mas isso não preenche o que você é. Talvez em algum outro vídeo eu possa comentar sobre isso, mas a sua profissão não é aquilo que você é efetivamente. Você é algo muito mais do que isso. Então, você na verdade é uma pessoa real. Você não é uma profissão. A sua profissão é apenas um cargo que você ali exerce socialmente. Você não é aquilo. Você é algo mais. E aí que entra aquela questão de que algo mais você é. O que te move? Quais são os seus valores reais? Enfim, tudo isso são coisas que devem nos preocupar e devem fazer parte das nossas reflexões de início de ano, para nós podermos traçar certos planos, projetos, levando tudo isso em consideração. E por fim, o que nós podemos tirar de lição de tudo isso é sobre a reflexão sobre o tempo e sobre a passagem impiedosa dele, para que nós pudéssemos, né, refletir de forma organizada sobre isso e também pensar que o tempo está passando e como nós estamos utilizando este tempo, para que nós possamos utilizá-lo da melhor forma possível e viver muito bem. Isso não quer dizer que nós não teremos problemas, porque nós continuaremos tendo problemas. O fato é que viver assim nos dará força para resistir aos problemas. Tudo isso foi uma conversa sobre O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, um grande clássico, um livro absolutamente genial e importante, que eu espero que, se você não leu ainda, que você leia este livrinho, um livrinho muito curto, muito bom, que certamente mudará a sua percepção sobre a vida. Foi um prazer ter você nessa conversa e eu te espero e aguardo você num próximo vídeo. Até mais!